aí, como é que vocês estão? Pera. Hoje, nossa primeira aula, a gente vai falar hoje sobre o tema que vocês mais me perguntam. Como eliminar os pensamentos negativos. Eita! É uma das coisas que vocês mais mandam na caixinha de pergunta, toda vez que eu abro uma live ou algo do tipo. Vocês mandam muito essa pergunta. Então, sejam muito bem-vindos ao nosso evento Destravando as Raízes da Ansiedade. Vamos chegar à nossa liberdade. Vocês vão entender nessa sequência de 3 lives, claro. É muita coisa para entender, então a gente dividiu em 3 dias. Vocês vão entender sobre pensamentos hoje, amanhã sintomas físicos e depois como encontrar a sua cura. Mas, por enquanto, hoje vamos focar nos pensamentos negativos. Tá. Antes de mais nada, quero agradecer a presença de cada um de vocês aqui. É uma coisa completamente diferente do que a gente é acostumado a fazer. Vocês sabem que toda segunda-feira, tradicionalmente, a gente tá no Instagram fazendo a nossa live tradicional de segunda. Mas hoje, essa semana, na verdade, eu resolvi fazer de uma forma diferente. Eu resolvi que eu vou... Não só nessa semana, né? Na verdade, esse mês de abril, como vocês sabem, esse mês foi meu aniversário semana passada. Retrasada, enfim, dia 6 de abril. Foi meu aniversário. E eu prometi pra vocês que apesar do aniversário ser meu, do mês, entre aspas, ser meu, é óbvio que eu compartilho esse mês e o dia, enfim, com várias outras pessoas. Mas, apesar de ser o meu aniversário, eu ia dar o presente pra vocês. Então, eu vou abrir uma turma especial pro Calmamente, na quarta-feira agora. Então, hoje, amanhã, depois, na quarta-feira, depois de amanhã, eu vou abrir uma turma extremamente especial do Calmamente, com uma oferta que eu nunca fiz antes. E como eu falei, né? Eu completei 30 anos de idade. Trintei. E por ser 30 anos, eu vou dar 30% de desconto no Calmamente. Só que antes, eu não quero que entre no Calmamente só quem tem o dinheiro pra pagar. Eu quero que entre no Calmamente quem estiver alinhado com a forma de pensar, quem estiver alinhado com a vontade realmente de ser livre da ansiedade. Então, eu resolvi fazer essa sequência de lives pra alinhar vocês pra quem for entrar no Calmamente. Beleza? Por isso que eu simplesmente não só dei o desconto, porque a questão não é o desconto. A questão realmente é que eu quero fazer dessa turma uma turma especial, porque justamente, né, é o meu mês. Brincadeira. Mas é sério. É sério no sentido de que eu quero realmente dar essa oportunidade pra todos vocês. Então, bora lá. Pra quem... Acho que todo mundo aqui me conhece, até porque todo mundo aqui já me segue, mas... Pra quem conhece, pra quem não conhece, eu me chamo Aline Souza, eu sou terapeuta especialista no tratamento da ansiedade e do pânico. E quando eu falo ansiedade, eu falo do transtorno de ansiedade, da síndrome do pânico, toque, fobia e vários outros milhares de tipos de ansiedade. E eu quero que você entenda que o meu propósito aqui nessa terra é te levar para uma vida livre da ansiedade, livre do medo, onde você possa viver verdadeiramente uma vida de abundância. E quando eu falo abundância, é que você possa viver verdadeiramente feliz, completo, em todas as áreas da sua vida. Sem sintoma físico, tendo paz na sua mente, tendo paz nos seus pensamentos, sem esses pensamentos negativos constantes. Ou seja, uma vida livre da ansiedade. E obviamente que o meu maior propósito em tudo isso é que você consiga sem remédio. Não que você não precise tomar o remédio, ou não que você que já toma não tome mais, não é isso. Mas que você consiga, não vou nem dizer no final, mas que você consiga ao longo dessa jornada sair do remédio e viver uma vida onde você não precisa ficar refém de ter que sair para algum lugar e levar um SOS na bolsa, onde você não precise tomar um remédio para dormir, um remédio para acordar, um remédio para ficar bem, um remédio para esquecer, um remédio para lembrar, um remédio para comer, um remédio para deixar de comer, um remédio para isso, um remédio para aquilo. Porque isso não é vida, isso é vida de um dependente químico. E não foi a vida que você nasceu para ter. Você não nasceu para ser um dependente químico e o meu papel nessa terra da minha vida é te ajudar a não ser um dependente químico nesse sentido. É óbvio, né? Para quem não sabe o que é o Calmamente é o meu programa de tratamento online. É uma espécie de curso, só que ele realmente é um tratamento. Ele é um tratamento, treinamento, um curso, um acompanhamento. O Calmamente é tudo que você precisa para que você consiga tratar a sua ansiedade desde a raiz, de uma forma definitiva. Certinho? Bom, vamos seguir. E
Só que antes de seguir, eu sei que quando eu falo sobre calmamente, eu sei que quando eu falo sobre ser livre da ansiedade, sobre você viver a vida dos teus sonhos, viver a vida em abundância, eu sei que muitos de vocês não acreditam porque você pensa assim: não, teve jeito pro fulano, mas pra mim não tem. Eu sei que você pensa assim: não é possível. Não tem cura. Eu vou viver assim pra sempre. Eu tô condenado. Eu sei que talvez você já tentou tomar remédio, aí você fala assim: ai, Aline, mas eu tomo remédio e mesmo assim eu sinto crises, mesmo assim eu sinto sintomas, mesmo assim os meus pensamentos ainda vêm, mesmo assim eu ainda tenho medo, mesmo assim não sei o quê. Eu sei, sabe? E talvez vocês já buscaram terapia com psicólogos convencionais, que é aquele que você vai lá, fala, eles dão o horário e falam assim: então, nossa sessão acabou, a gente se vê depois. Talvez vocês já tentaram isso, talvez você diga até assim: eu já tentei de tudo. Você não tentou tudo. Você não tentou tudo porque você ainda não tentou calmamente. Só que eu quero que, mais do que eu falando, eu quero que vocês assistam e ouçam uma pessoa que é ainda, né, aluna do Calmamente, explicando e falando pra vocês a experiência dela, como era a vida antes do Calmamente e como é a vida depois. Então, nesse momentinho, assistam o vídeo da Rosângela. Rosângela é um exemplo maravilhoso de coragem, de determinação, de superação. Assistam. Ela vai falar melhor do que eu. Vamos lá. Peraí. Me chamo Rosângela, né? Aí tenho 46 anos. Quando eu conheci Calmamente, eu conheci a Aline. Eu comecei a ver no Facebook, no Instagram. E aí ela falando a respeito de sintomas de ansiedade que a gente sentia. E achei muito interessante. E aí eu comecei a seguir ela, fui atrás dela lá no Instagram, comecei a seguir ela. E aí comecei a ver as lives que ela faz na segunda-feira, gratuitamente. Isso daí, Aline, que você não sabe, disso que ajuda muita gente. Eu já indiquei para muita gente as lives da segunda-feira. Aí ela começou a falar do Calmamente, do programa Calmamente, e aí eu me ouvi, comecei com as minhas filhas, e elas me deram de presente o Calmamente. Que massa. E assim, foi o que eu digo para todo mundo, eu falo para todo mundo, galera, para todo mundo mesmo, indico e falo que o Calmamente me tirou do fundo do poço, mas do fundo do poço mesmo, sabe? E a cabeça da gente, que a gente acha que a gente não vai sair nunca, que isso nunca vai mudar, que a gente vai viver nesse caos, nesse fundo do poço para sempre, porque eu estava muito mal. Eu estava muito mal. Eu estava, em 2021, eu comecei a ter crise de ansiedade. A primeira crise que eu tive foi muito forte. E eu fui para o hospital sem saber, pensei que eu estava tendo alguma coisa, sabe? Comecei a ficar muito mal, gelada, suada, tremedeira. Fui para o hospital, aí para emergência. Quando chego lá, fiz o exame do coração, várias coisas, tudo ok. A pressão estava alterada um pouco por causa da que a gente fica em crise, ela altera, né? Não muita coisa. Aí a médica lá da emergência me disse, olha, você está com crise de ansiedade. Aí que eu fui começar a entender que eu estava tendo a crise de ansiedade. E aí, de lá para cá, foi só ladeira abaixo. Imagino. Horrível, Deixa. horrível. Era angústia, era dores no corpo todo, dor na cabeça, tontura, medo de sair de casa. Meu marido convidava a gente para me sair. Eu sempre gostei muito de sair, sabe? Sempre gostei muito de dançar, de sair para curtir, de ouvir música, coisas que eu gostava muito e eu deixei de mão por medo, porque eu ficava pensando, vou sair, vou passar mal. Meu medo é esse, de sair e passar mal. Então eu achava que a casa era meu porto seguro, que em casa eu não ia passar mal, sendo que eu passava mal do mesmo jeito, mas sair para mim eu achava que era pior. Entendeu? E aí eu foi um período muito difícil, né? Conheci o Calmamente, comecei a ver os vídeos da plataforma, fazer os exercícios, as técnicas. E, cara, assim, eu só agradeço a Aline por esse programa, porque é libertador, é salvador, sem palavras, fico até meio emocionada, porque para mim, foi um divisor de águas, completamente. Quando calmamente, eu fiz a minha cirurgia, gente. Eu fiz a minha cirurgia em janeiro deste ano, tô com 10 Que meses de cirurgia, massa! tô 10 meses de cirurgia bariátrica, já perdi, já estou atingindo a meta de peso, estou com mais qualidade de vida.
tô indo pra academia, tô indo pra no barzinho de uma música, tô curtindo a minha família, tô curtindo meu netinho, que eu ganhei de presente também no ano passado. Então, assim, é uma experiência única. Estou curtindo, voltei a curtir meu casamento também de novo, que é bom. Crises como eu tinha, com dores, com calafrio, com tremedeira, com o coração acelerando, nunca mais. Graças a Deus, não quero mais. Nunca mais foi assim. Então, isso é só um pequeno, é um pedaço de resumo do que aconteceu comigo depois do casamento, e eu sou muito grata. Eu quero ficar no casamento para sempre. Que massa. Eu não quero sair normalmente, não, gente. Por favor, ali, não me tira de lá, deixa eu lá. Eu quero ficar lá para sempre. Eu fiz a cirurgia com uma tranquilidade tão grande, às vezes dizem para mim assim, nem parece que a senhora fazia uma cirurgia, que a senhora está tão calma. Eu digo, estou bem, graças a Deus eu estou bem. E eu estou bem, hoje eu posso dizer que eu estou bem, sabe? Mas eu agradeço enormemente. E mediante o esforço que a gente tem de estar ali fazendo os exercícios, de acompanhar os vídeos, as técnicas. E aí? O que vocês acharam desse depoimento? Gente, quando ela me contou, eu chorei. Ela contou isso no nosso encontro do ano passado. Acho que foi em dezembro do ano passado, a gente fez um encontro geral do Calmamente, todo mundo se vendo, porque geralmente nos encontros a gente não se vê, né? A gente só. A gente. É basicamente como acontece aqui, os encontros normais do Calmamente, né? É geralmente como tá acontecendo aqui. E nesse dia, como foi um encontro de fim de ano, com fraternização, a gente fez de uma forma que todo mundo se visse, todo mundo se conhecesse. E aí eu sabia, claro, da história da Rosângela, que ela tinha tido uma recuperação muito boa com Calmamente em pouquíssimo tempo. Só que eu não sabia detalhes, e aí ela contou esses detalhes. E isso aqui que eu fiz, eu editei o vídeo do depoimento dela muito, muito curto, porque foi bem maior. Mas só pra vocês verem o impacto que teve o Calmamente na vida dela. E eu fiquei chocada em saber os detalhes. Ela chorou pra um lado, eu chorei pro outro. Impactou todo mundo que tava lá, foi muito legal. E eu queria trazer isso aqui pra vocês verem que não é simplesmente eu falando aqui, sabe? Eu não sei vocês, mas eu recebo diariamente anúncios na internet, no Instagram, no YouTube, inclusive, em qualquer lugar, né? Eu recebo vários anúncios de terapeutas prometendo cura, prometendo milagre e 21 dias pra você estar livre da ansiedade, faça técnicas disso, daquilo, outro, nananã. E aí que a gente meio que, internet, a gente fica meio que desconfiado de tudo, né? A gente não sabe o que é real, o que não é, o que é verdade, o que não é, quem tá mentindo, quem não tá, quem tá falando a verdade, quem realmente tem um trabalho sério, quem não tem. Então, querendo ou não, uma das partes do meu trabalho é provar por A mais B pra vocês de que eu não sou essas pessoas que tá fazendo um anúncio simplesmente pra vender alguma coisa, mas que de fato tem um propósito, que de fato tem uma verdade em tudo isso. Então, trazer esse depoimento aqui da Rosângela foi com esse intuito, pra vocês verem que tem jeito, tem solução. Independente de quanto tempo você já sofra, porque tem pessoas que falam assim, mas eu já sofro há 20 anos, há 15 anos, há 10 anos. Não importa. Mas eu tenho 1000 sintomas. Não importa. Mas não importa. Tem solução pra todo mundo. E é isso que eu quero que vocês entendam, tá? É isso que eu quero que vocês entendam. Então, assim, depois desse vídeo e depois de tudo que vocês vão ouvir aqui hoje e nos próximos dias, mas principalmente hoje, porque hoje vai ser a base de tudo. Então, eu quero dizer pra você que chegou o dia final do teu período de sofrimento. Acabou. Chega. Deu. Chegou o final dessa história de você ficar sofrendo. Chegou o final da tua história de ficar se lamentando, de ficar reclamando, de ficar dizendo, ai meu Deus, como é horrível, ai como eu sofro, todo mundo consegue menos eu. Acabou isso hoje. Acabou essa história de ficar achando que a ansiedade é uma doença. Acabou essa história de você ficar se comportando como se você fosse doente, de como se você fosse uma pessoa limitada. Quantos e quantos de vocês não estão vivendo a vida porque, eu não vou fazer isso porque eu tenho ansiedade, eu não vou viajar porque eu posso passar mal, eu não vou sair porque eu posso não sei o quê, eu não vou para tal lugar porque pode acontecer. Chega, acabou, deu, já chega.
sabe? Acabou essa história de você simplesmente cruzar os braços e dizer, uma hora vai passar. Acabou. Hoje é o final de tudo isso, tá? Então eu quero que essa aula de hoje, eu quero que esse evento inteiro, mas principalmente essa aula de hoje, ela fique marcada dentro da tua mente e dentro do teu coração, na tua vida. Eu quero que, se você estiver verdadeiramente aqui hoje, presente comigo, que você dê o primeiro passo definitivo para a tua cura. Sim ou não? Você concorda com o que eu disse? Sim ou não? Fala aqui nos comentários, manda aqui no chat. Manda aqui. Sei lá, eu decido, eu dou um basta, eu dou o fim hoje. Comenta aqui, bora, fala. Se compromete. Vai, quero ver. Bora. Estejam aqui, se comprometam. Muito bom, gente. Eu sei que até hoje você acreditou que você é aquilo que você pensa. Que toda essa negatividade e catástrofe que ficam passando ali diariamente na tua cabeça que vai acontecer. Talvez até hoje você não acredita ou duvida, por exemplo, que o teu corpo ele sofre e quem está causando esse sofrimento no corpo são as tuas emoções. Sabe por que você acredita nisso? Porque até hoje você não entende como é que funciona. Você não sabe o que é a tua mente, você não sabe como é que funciona, você não sabe para onde que vai, para onde que vem. Aí, infelizmente, a forma que você tá vivendo igual uma barata tonta. Você tá vivendo... Até estranho falar barata tonta, né? Mas você tá vivendo ali igual uma pessoa assim, sem muito norte, sem destino, tá vivendo ali de qualquer jeito, tá naquela velha história de deixa a vida me levar, sabe? Você tá vivendo todo dia como se fosse a mesma coisa, todo dia se acorda, sente as mesmas coisas, pensa as mesmas coisas, vive as mesmas coisas, não tem mais sonho, não tem mais perspectiva, não tem mais esperança, a vida ficou... Eu tô procurando uma palavra pra ser gentil, sabe? A vida ficou neutra, ficou sem graça, ficou morna, sabe? Ficou insossa, sem cor, sem vida. E você não nasceu pra isso. Eu não acredito. Como princípio de vida, de fato, eu não acredito que ninguém viva pra viver uma vida média, ou abaixo da média, ou uma vida sem, sabe? Você não nasceu pra isso, cara. Você nasceu pra viver e vida em abundância. Você nasceu pra prosperar. Você nasceu pra crescer, evoluir, pra fazer a diferença na tua família, pra fazer a diferença na tua realidade, pra fazer a diferença naquilo que você sente, pensa, pra fazer a diferença na vida das pessoas. Você nasceu pra ser a pessoa que vai quebrar a linhagem de toda uma geração. A gente vai falar mais a respeito disso ao longo de todos esses dias, na verdade, não só de hoje. Mas você vai entender que isso tudo que você vem vivendo, você vem carregando há gerações. Sabe? Chega, deu. Você é a pessoa que vai dar um basta nisso. Você é a pessoa que vai modificar tudo isso. Talvez você não tenha vindo de um lar estruturado, talvez você não tenha vindo de uma família feliz, mas uma família estruturada e um lar estruturado, uma família feliz pode vir de você. Então chega, deu, acabou, sabe? Não aceita mais coisinhas pequenas. Já deu, entende? E eu quero muito que você entenda que, como eu falei, né? Uma das grandes dificuldades que o ser ansioso, vamos dizer assim, tem é de entender como que os pensamentos, como que os sentimentos, como que questões do passado influenciam tanto no corpo físico. Vocês têm essa dificuldade de entender. Porque o que acontece? Vocês acreditam que mente é uma coisa, na verdade vocês acreditam que mente e cérebro é a mesma coisa, e não é. O cérebro é uma parte do corpo, como uma mão, como um dedo, como cabelo, como unha, como olho, como boca. Você é a sua boca? Não. Você é o seu cabelo? Não. Você é o seu dedo? Não. Então você também não é o seu cérebro. E a sua mente é uma parte além
do seu cérebro. Só que você não é a sua mente, você não é o seu cérebro, você não é o seu braço, você não é a sua mão, você não é a sua perna, você também não é o seu corpo. Entende? Então, entenda que, assim como o seu dedo, a sua unha, a sua mão, o seu braço fazem parte de um todo chamado corpo, da mesma forma, o corpo e a mente também fazem parte de um todo chamado ser, chamado essência do ser humano. É como se fosse a tua alma. Tá ficando claro até aqui, gente? Tá ficando claro? Entendam que você não é a sua mente, você não é o seu corpo, você não é o seu cérebro, você não é a sua mão, você não é o seu braço, você não é o seu pensamento. Você é um todo. E cada uma dessas coisas que eu acabei de falar aqui são partes de quem você é. São partes de você. Então, entenda, mente e corpo fazem parte de um mesmo sistema. Se o seu corpo é o reflexo da sua mente. Se a sua mente vai mal, você sente dores no seu corpo. Se você pensa coisas ruins, o seu corpo sofre, ele entra em colapso, ele adoece. Mesmo que a doença não seja física, mas adoece emocionalmente falando. Entende? Mas quero que vocês entendam que acima da nossa mente e do nosso corpo tem a nossa essência. Tem o nosso ser maior, a nossa alma. Ou seja, você é mais do que o seu corpo. Você é mais do que a sua mente. E você sabe, por exemplo, que a sua mente produz pensamentos. Né? Você é mais que o seu corpo, você é mais que a sua mente. Isso ficou claro? Ok. Mas vamos separar por um minuto. Mente e corpo. A tua mente produz pensamentos. Ou seja, os pensamentos são um produto da mente. Da mesma forma que o teu corpo também produz coisas, como gases, por exemplo. Mas é real. Teu corpo produz coisas. Teu corpo produz urina, fezes, suor, gases. São coisas naturais do corpo. Quer você queira, quer você não queira, você vai fazer xixi. Quer você queira, quer você não queira, você vai produzir gases. Quer você queira, quer você não queira, você vai suar. Quer você queira, quer você não queira, você vai sentir fome. Quer você queira, quer você não queira, você vai sentir frio, calor, enfim. Isso não dá pra controlar. Você percebe isso? Mas você concorda comigo que se o teu corpo ele sente mais frio do que os outros, numa mesma temperatura, no mesmo ambiente, tá errado? Concorda comigo que se o teu corpo produz mais calor do que outros, tá alguma coisa tá errada? Então, se a tua mente produz mais pensamentos negativos do que outras, alguma coisa tá errada. Só que é isso que eu quero que vocês entendam. O pensamento, ele é o produto da sua mente. Aí, vamos lá. Se o teu corpo produz mais calor do que o normal, tem alguma coisa errada, porque geralmente você tá com febre. Febre geralmente é sinal de inflamação. Então, se o teu corpo ele produz mais calor do que o normal, tem algo errado com o teu corpo. Aí a gente tem que buscar no corpo aonde está essa inflamação, tratar essa inflamação e a febre passa. Do mesmo jeito, se o teu corpo produz muitos gases, por exemplo. Então, alguma coisa você está comendo que está te provocando aquilo. Entende como sempre é uma relação de causa e efeito? Você não sua demais do nada. Você não sente frio demais do nada. Você não sente calor demais do nada. Você não produz gases demais do nada. Tudo tem uma causa. Tudo tem uma explicação. Quando é com a mente, é do mesmo jeito. Quando você tem pensamentos negativos em excesso, você também tem uma explicação. O pensamento é o produto da sua mente. Certo? Então, entenda isso. Só que da mesma forma que a nossa mente ela produz pensamentos, ela também produz comandos de comportamento. Então, agora que você entende que você não é o seu corpo físico, você não é a sua mente, você não é os seus pensamentos, você não é os seus comportamentos, vem aquele questionamento na nossa cabeça, né? Tá, beleza, eu não sou meu pensamento, eu não sou minha mente, eu não sou meu corpo, eu não sou meu comportamento. Eu sou quem? Quem sou eu? Você é quem comanda tudo isso.
Na verdade, você é quem deveria comandar tudo isso. Porque tudo isso, pensamento, comportamento, sentimento, sensação e não sei o que, nananana, fazem parte de um todo que é você. A sua mente, o seu corpo, os seus pensamentos, os seus comportamentos, tudo isso fazem parte do teu ser. Fazem parte do teu espírito, fazem parte da tua alma. E você é o comandante de cada uma dessas áreas, de cada um desses elementos, porque cada um desses elementos fazem parte de um todo. E quando você entende que você não é os seus pensamentos, que você não é os seus sintomas físicos, que você não é a perturbação da sua mente, nesse momento, você começa a entrar em um outro lugar. Nesse momento, você entra em um nível mais elevado, você entra em um nível que te leva mais próximo dessa liberdade que a gente tanto fala da ansiedade. Porque é justamente aqui que você começa a entender que toda vez que o teu corpo físico sofre, existe uma causa por trás. Causa essa que não significa doença física. Não significa. Causa essa que não significa que sabe, que tenha algo ali, uma doença, por exemplo. Mas significa que as tuas partes, ou seja, a tua mente, o teu corpo, a tua alma, o teu espírito, os teus comportamentos, as tuas emoções, que essas partes, elas estão em desequilíbrio. Se a tua mente sofre com pensamentos negativos, se o teu corpo sofre com sintomas físicos, e se você sofre com medos, as partes dentro de você estão em desequilíbrio. É simplesmente isso. Simplesmente isso. Tá ficando claro até aqui, certo, gente? Por favor, eu quero muito que vocês entendam isso aqui. Então, não deixem de... não entendi alguma coisa, não vou perguntar. Perguntem. Por favor, perguntem. Eu sei que eu disse lá no começo pra vocês não ficarem tanto no chat, mas eu tava falando pra vocês não falarem coisas aleatórias. Mas coisa que tem a ver, dúvidas sobre o que a gente tá falando, mandem, por favor. Meu joinha aqui. Ai, mas tá bem melhor, gente, tá bem melhor. Vai dar certo, vai dar certo. Beleza? Lindo demais. Então, bora lá. Vamos seguir. Vocês já entenderam que você não é a sua mente, você não é o seu corpo, você não é os seus sintomas físicos, você não é os seus pensamentos, você é a parte de um todo e você é aquela pessoa que comanda todas essas partes. E aí quando você entende e conhece essas partes do seu ser, você vai ser capaz de vencer a ansiedade desde a raiz. Só que muito mais. Você vai ser capaz de fazer simplesmente qualquer coisa na sua vida. Você vai ser capaz de decodificar, de descobrir a solução, de encontrar a cura, o remédio para qualquer problema, para qualquer tipo de pensamento que te assola. Seja pensamento de catástrofe, de morte, de doença, de não sei o quê, não importa. De incapacidade, de culpa, de raiva, não importa do que seja. Quando você entende que você não é aquilo que você pensa, que aquilo que você pensa e nada é a mesma coisa, que aquilo que você sente no teu corpo físico não significa nada, que aquilo que você sente também não significa quem você é. Quando você entende que você pode ser alguém e sentir algo em algum momento diferente, você pode ser um tipo de pessoa e pensar coisas ruins, enfim, quando você entende que nada disso representa quem você é, você ganha poder pessoal. Porque uma pessoa que ela passa pela ansiedade e ela vence a ansiedade desde a raiz, ela passa a ser dona da própria vida. Porque ela passa a ser a senhora da sua própria mente. Porque ela consegue voltar a ser uma pessoa capaz. Na verdade, não vou nem dizer voltar. Ela começa a ser uma pessoa capaz de superar e vencer qualquer tipo de obstáculo. Isso é poder pessoal. É isso que a gente ensina no Calmamente. Eu te ensino a você
desenvolver a habilidade de conquistar esse poder pessoal. É muito além de ansiedade. É muito além. Muito além. Sabe? E talvez você se pergunte assim, mas por que que eu ainda tô em sofrimento? Por que que eu ainda sofro? Por que que eu ainda sinto sintoma? Por que que eu ainda penso negativo? Por que que mesmo sabendo que não é verdade eu ainda penso negativo? Por que mesmo tomando remédio? Por que mesmo entendendo? Sabe por quê? Porque você ainda é um bebezinho, emocionalmente falando. Porque você ainda é aquela faixa branca quando a gente fala de dominar os próprios sentimentos. Quando a gente fala de dominar a própria mente. Sabe? De dominar o próprio pensamento. De dominar os próprios comportamentos. Não me entenda mal, mas você ainda é um analfabeto emocional. De novo, não me leve a mal, mas você ainda é, em relação às suas emoções, em relação ao autoconhecimento, que é o conhecimento sobre você mesmo, você ainda é ignorante. E ignorante no sentido de sem conhecimento. Entenda isso, não leva isso pro coração não, tá? Mas entenda, você não sabe. Simplesmente você não sabe. Sabe? Por conta disso que você tem vivido sobre o comando da mente da ansiedade. E a mente da ansiedade, ela tem padrões. A mente da ansiedade, ela vive regida pelo medo. Todos os pensamentos negativos que você tem são pensamentos de medo, de insegurança, de incerteza, de falta de confiança. Não são pensamentos de paz, de harmonia, de vai dar certo, de vai funcionar. Não é. Sabe por quê? A mente da ansiedade, ela é um imã. Imagina que a mente é um imã. A mente é um imã. Eu até ia compartilhar aqui uma imagem que eu acabei esquecendo de compartilhar com vocês. Mas espera. Ó. Entenda que a gente é isso aqui. Mente e corpo. Só que a mente da ansiedade, que é essa mente aqui, ela é um imã. E ela é um imã de coisas negativas. Sabe? Ela não é um imã de positividade. Sabe por quê? Quando você liga a televisão num jornal... Deixa eu voltar aqui pra mim rapidão. Quando você liga a televisão num jornal e fala assim... Jovem de 27 anos morreu de infarto fulminante. Você não pensa assim... Caramba, que tristeza. Puxa vida, um jovem... Nossa, tinha a vida inteira pela frente. Que triste que a família deve estar. Você não pensa assim. Não, simplesmente. Até pensa um pouquinho, né? Mas você até pensa isso aí logo em seguida, ou até antes mesmo de pensar tudo isso, você pensa assim: e se eu morrer também? E se acontecer comigo? Meu Deus, ele tinha 27 anos, eu tenho 35. Vou morrer. Meu Deus, e agora? Ó céus, ó terra, não sei o que, eu vou morrer. A mente da ansiedade, ela simplesmente não consegue ouvir uma notícia externa, aleatória, de que alguém morreu, de que alguém tá doente, e simplesmente ter compaixão da pessoa. Você automaticamente se coloca no lugar da pessoa e aí já age como se aquilo estivesse acontecendo com você. Porque é o padrão da mente ansiosa. Não é que você é assim, não é que você é mal, não é que você... Não, é como a mente ansiosa funciona. Simplesmente. Sabe? A mente ansiosa, ela é um imã de negatividade. E aí, quando você escuta uma notícia, você já pensa, ai meu Deus, tô doente. Sabe? Então, tudo aquilo que é externo, você puxa pra você. Se acontece algo no meio externo sobre medo, a mente da ansiedade, ela puxa pra si. E aí, o que ela faz? Ela envia comandos pro teu corpo físico. Aconteceu lá fora. Você ligou o jornal. E aí lá no jornal estão falando, ai, fulano morreu de infarto. Fulano tá com câncer. Sei lá, artista tal tá com câncer de não sei o quê. Sei lá, câncer X. Aí você já pensa, eita. Aí você não tá nem sentindo nada. Aí de repente, sei lá, o artista tal tá com câncer no fígado. Do nada. Só porque tu ouviu a notícia, tu começa a sentir uma dor onde tu nem sabe onde é teu fígado. Porque eu duvido que tu sabe onde é o fígado. Outro dia eu fui pesquisar onde era o fígado. Tu nem sabe onde é o teu fígado.
Aí tu começa a sentir dor em algum lugar da barriga, tu fala assim, eita, tá vendo? Eita, meu fígado, ai, meu Deus, ai, eita, artista tava com câncer no fígado, tô doente também, eita, tô com problema no fígado, porque a mente da ansiedade é um imã, e tudo que acontece externo, ela puxa pra si, e na hora que ela puxa o medo pra si, ela puxa pensamentos de medo pra si. Lembra que o pensamento é um produto da mente? Então, existem raízes emocionais de medo dentro da mente. E aí, se existem raízes emocionais de medo dentro da mente, ela escuta uma notícia externa, ela vai puxar pra si, porque a mente é o imã, é padrão de mente ansiosa. Na hora que ela puxa pra si, ela começa a produzir pensamentos de medo. Na hora que ela começa a produzir pensamentos de medo, ela começa a sentir no corpo físico. Porque o teu corpo físico ele vai entrar em sofrimento. Porque a mente da ansiedade vai jogar comandos pro teu corpo. Lembra que mente e corpo fazem parte de um mesmo sistema? Aí, beleza. Acontece algo lá no meio externo, com qualquer outra pessoa, ou aleatoriamente na tua vida, enfim, externamente, relacionado à culpa. A mente da ansiedade vai puxar a culpa para dentro de si. E aí ela vai enviar comandos pro corpo físico de sintomas físicos relacionados à culpa. E do mesmo jeito é com a raiva, com a tristeza, com o abandono, com o desprezo, com a injustiça, com a desvalorização, com a falta de amor, com a indignação, com a revolta, com a mágoa, enfim. A mente da ansiedade, ela fica extremamente focada nos sintomas físicos. Tudo que você pensa hoje é relacionado à doença. O tipo de pergunta que eu mais recebo, fora como se livrar dos pensamentos negativos, é: eu sinto tal coisa, é da ansiedade? Eu sei que a pessoa não quer saber se tal coisa é da ansiedade. Quando a pessoa me pergunta isso, eu sei que o que a pessoa quer saber é: eu tô doente ou é só ansiedade? O meu corpo tá sofrendo. Isso aqui que o meu corpo tá sofrendo, eu tenho que me preocupar por ser uma doença? Olha, porque eu acho que esse gelo na cabeça que eu sinto é um tumor, não é ansiedade, não. Como eu disse lá no comecinho, vocês têm muita dificuldade de acreditar que o corpo físico sofre por causa dos pensamentos, por causa dos sentimentos, por causa das emoções, por causa do passado. Vocês têm essa dificuldade. Aí, qualquer coisa que você sinta no corpo, primeira coisa que você pensa, doença. Doença. A primeira coisa. Então, quando vocês me perguntam assim, e tal coisa da ansiedade, vocês não querem saber se é sintoma da ansiedade. Vocês querem saber se aquilo é normal de sentir e se não é uma doença. Tô mentindo? Tô mentindo ou é real? Cara, eu entendo vocês, sabe? Então, assim, tudo, a mente ansiosa acredita que é uma doença. Se sente uma dor, já acha que é um câncer. Se sente, sei lá, se surge uma espinha, a pessoa já acha que é um câncer. Se sente uma coisa na cabeça, já acha que é um tumor. Aí fica se perguntando, será que eu tô com um problema? Ai, meu Deus, tô com dor no meu rim, tô com dor no meu fígado. Ai, será que eu tô com problema no fígado? Será que eu tô com problema na cabeça? Será que eu vou infartar? Será que eu vou ter um AVC? Não, mas peraí, eu tô com dor do lado esquerdo da cabeça, eu vou ter um AVC. Ai, eu tô com dor no lado esquerdo do peito, eu vou infartar. Será que eu tô com problema no coração? A mente da ansiedade, ela vai dizer o tempo inteiro que o problema que você tem é físico. Quando na realidade o teu problema é na mente. O teu problema é nas emoções. O problema é uma série de coisas que aconteceram ao longo da tua vida. Isso é papo para um outro momento, mas entendam isso, sabe? Só que eu sei que quem pensa assim, o ansioso que ainda pensa assim, é o ansioso que ainda não tem nenhum tipo de habilidade emocional. Ou seja, falta conhecimento emocional. Ainda é uma criança, emocionalmente falando. Ainda é um ser humano imaturo emocionalmente. Todo ser humano, toda pessoa sabe que quando, por exemplo, você tá triste, você fica sem energia. Só que é quando você sente, eu tô sem energia porque eu devo estar com uma doença terminal. Todo mundo sabe que estresse dá dor de cabeça. Todo cachorro sabe disso. Aí você sente dor de cabeça. Não, mas a minha não é estresse. A minha é porque eu tenho um tumor.
imaturidade emocional. Você não sabe lidar com aquilo que acontece com você. Você não sabe lidar com o que você pensa, você não sabe lidar com o que você sente, você não sabe lidar com o que acontece no teu dia a dia, você não sabe lidar com os teus relacionamentos sociais, você não sabe lidar com praticamente nada. E não é a ansiedade que faz você não saber lidar. É você não saber lidar que faz com que você tenha ansiedade. Esse é o inverso. E é onde você tem errado. Você acha que a ansiedade é o problema da tua vida. A tua vida é o que causa ansiedade. Esse é o ponto. Entende? Só pra vocês terem uma ideia, tá? Em média, uma pessoa ela tem cerca de 90 mil pensamentos por dia. Vou repetir. Em média, uma pessoa tem cerca de 90 mil pensamentos por dia. Uma pessoa com a mente ansiosa é 3 vezes pior. É 3 vezes mais pensamento. Quanto é 90 vezes 3? Eu nem sei, eu sou ruim de conta. Eu não sei, não. O meu forte não é matemática. Eu não sei, não. 21, né? 9 vezes 3, 21. É como se fosse 210 mil pensamentos por dia. Tu tem ideia do que é 210 mil pensamentos por dia? Isso é pensamento demais, credo. Sabe? É 3 vezes mais pensamento do que uma mente sem ansiedade. Só que qual que é o problema? O padrão do pensamento de um ansioso é um padrão de pensamento muito específico. É um padrão de pensamento, obviamente, de medo. Mas não só medo. Medo é o que a gente mais fala. E o medo é o que você tá careca de cansado de saber. Só que uma das coisas também que é um padrão de pensamento ansioso é o padrão da culpa. A pessoa fica tendo pensamentos repetidas vezes, se sentindo culpada por tudo. Ela sente culpa pelo que ela falou, sente culpa pelo que ela não falou. Ela sente culpa por sentir ansiedade, ela sente culpa por ter uma crise, ela sente culpa por existir. Aí ela fica pensando assim, eu sou a pior pessoa do mundo, eu não presto, eu sou terrível, eu sou um peso pra minha família, e não sei o quê, e nananã. Só que ao mesmo tempo que a pessoa se sente culpada, ao mesmo tempo também surgem pensamentos e sentimentos de medo. E aí a pessoa acaba se comportando e se sentindo extremamente vulnerável, como se fosse uma criança indefesa que precisa de ajuda o tempo inteiro. Tem pessoas que não saem de casa se não for acompanhado. Você já viu um adulto funcional fazer isso? Não existe. O que acontece é que existe uma criança interior dentro de cada um de nós. Essa criança interior, ela surge nos nossos maiores desafios, nas nossas maiores dificuldades. Em um adulto saudavelmente, ou melhor, em um adulto saudável da mente, essa criança interior ela deveria surgir num pico de desafio muito grande, assim, um desafio uau. Só que essa criança interior, no ansioso, surge em sair de casa. Coisas que um adulto faz. Essa criança interior, no ansioso, ela surge em ficar sozinho dentro de casa. Essa criança interior, no adulto, ela surge quando vai dirigir, quando vai ficar no escuro, quando vai na padaria, quando vai no mercado, quando, sei lá, vai falar em público, quando vai para uma confraternização, quando vai para um aniversário, quando vai para um encontro de família. Essa criança interior, no ansioso, ela surge em momentos que não deveriam surgir em um adulto saudável emocionalmente. Mas surge. Porque é como se você regredisse e voltasse a ser essa criança indefesa. E isso tudo acontece porque você ainda é um bebê, uma criancinha, emocionalmente, e você ainda não sabe lidar com tudo isso. Esse é o problema. Não importa quantos anos você tenha. Você ainda é uma criança emocionalmente falando. E é por isso que você não consegue fazer coisas que um adulto funcional faz. Que adulto que você conhece que não sai sozinho? Fora a ansiedade, tá? Que adulto? Que adulto você vê tendo que buscar apoio nos outros para tomar decisão porque não consegue agir sem apoio? Que adulto você vê que não consegue dirigir? Não tô falando que não sabe.
Não saber é uma coisa, saber ter carteira, ter carro e não conseguir dirigir é outra. É como se você no centro e no ápice da ansiedade, volta a ser criança, emocionalmente falando. Você se sente vulnerável como se fosse uma criança indefesa. E aí, aonde é que você está errando? Quando fala de pensamento, quando fala de ansiedade ou qualquer outra coisa. Você ainda não encontrou alguém que vai desenvolver esse lado emocionalmente imaturo seu. Só que como... Aí o que vocês pensam? Ai, não, mas eu dou conta sozinho. Que criança que dá conta de se criar sozinho? Que criança que dá conta de se educar sozinho? Vocês já viram isso? Criança não sabe fazer nada sozinha. Criança precisa de ajuda, de apoio, de alguém que pegue na mão e ensine as coisas. Experimenta deixar teu filho de 5 anos sozinho. Vai morrer. Não vai conseguir se virar. É a mesma coisa. Só que você pensa, não, mas eu sou uma adulta de 37 anos, de 40 anos, de 45 anos de idade. Mas a mente volta a ser uma criança indefesa e imatura, emocionalmente falando. Esse é o ponto. É aqui que vocês erram. É justamente por isso que você nunca conseguiu ser livre da ansiedade. É aqui que você nunca conseguiu ser livre dos pensamentos negativos. É aqui que os sintomas físicos têm te maltratado. Você precisa de alguém que desenvolva esse lado emocional seu que você não está sabendo fazer sozinho, porque uma criança não consegue fazer isso sozinha. E emocionalmente você é uma criança. Emocionalmente, tá? Existe a idade física e a idade emocional. Então entendam isso. Beleza? Então tá. Um outro padrão da mente ansiosa é ser uma mente controladora. Que ela quer controlar o futuro, quer controlar o marido, quer controlar a esposa, quer controlar os filhos, quer controlar tudo e todos que estão à sua volta. É como... Na verdade, é uma mente extremamente apegada nessa necessidade de controle. Sabe? A necessidade de controlar cada situação, cada circunstância, cada pessoa à sua volta. E detalhe, quando algo sai minimamente do teu controle, você não sabe lidar e você se desespera. Muitas e muitas vezes você entra em crise de ansiedade ou começa com sintomas físicos mais severos porque alguma coisa saiu fora do que tu queria. E não é que o ansioso, porque muita gente confunde assim, ansiedade é querer que as coisas aconteçam. Não, não é isso. Mas o ansioso que eu falo do transtorno de ansiedade, que é o que vocês têm aqui, é aquela pessoa que não sabe lidar com o desafio, não sabe lidar com fora do planejado, não sabe lidar com o novo, não sabe lidar com o desconhecido. Claro que para todo mundo isso é difícil, né? Óbvio. Todo mundo quer que as coisas aconteçam como a gente quer, óbvio. Todo mundo quer que as coisas aconteçam como planejado, todo mundo quer que as coisas aconteçam dentro da nossa zona de conforto, óbvio. Só que pro ansioso é 1000 vezes pior. Só que às vezes a realidade é isso aqui. Pro ansioso é como se fosse isso de dificuldade. Entende? Por quê? Porque todo o padrão de controle, ou melhor, todo o padrão de necessidade de controle é um padrão de medo. A mente ansiosa é uma mente de medo. Por quê? Também. Porque também é uma mente focada naquilo que falta na vida. É como... na verdade, esses padrões, tudo, é justamente daí que se inicia a mente da ansiedade. É justamente nesses padrões que se iniciam a produção dos pensamentos negativos. E, obviamente, aquilo que você sente, aquilo que você pensa, como você se comporta, interfere, obviamente, nos teus sintomas físicos. E aí talvez você se pergunte, beleza, Aline, mas como é que se gerou essa mente ansiosa dentro de mim? Como é que se gerou essa mente que produz tanto pensamento negativo? Essa mente que tem tanto sintoma físico? Como é que se gerou isso? Como é que... Poxa, mas eu vivia normal até outro dia. E aí eu voltei e do nada eu não consigo mais fazer coisas que eu fazia antes. O que aconteceu? Existe uma fórmula para isso. Existe uma fórmula para isso e eu vou te contar ela agora. Essa fórmula é experiência mais emoção
mas interpretação que se baseia em raiz emocional. Espera aí que eu vou colocar aqui para vocês verem, que eu acho que vai ficar mais fácil de vocês compreenderem se tiver escrito aqui para vocês. Peraí, vai dar certo. Vocês ouviram? O pescoço estralou doidão aqui. Pera lá. Deixa eu compartilhar isso aqui com vocês. Vai dar certo. Ao vivo é assim, galera. Ué, peraí. Errei. Vamos lá. Estão vendo agora? Estão, né? Deixa eu só me... Ai, meu Deus. Peraí. Pronto, agora vai dar certo. Vocês estão vendo agora, né? Ó, essa aqui é a fórmula para surgir os pensamentos negativos. Essa aqui é a fórmula para surgir a mente da ansiedade. É a fórmula para surgir as raízes emocionais que a gente vai falar aqui, obviamente, ao longo dos próximos dias. Hoje é mais focado em você entender como que a mente da ansiedade funciona, como é que surgem os pensamentos e tudo mais. Mas essa aqui é a fórmula. Experiência mais emoção mais interpretação é igual a raiz emocional. E a raiz emocional produz o pensamento, produz os comportamentos, produz os sentimentos, produz as dificuldades, produz aquilo que você chama, inclusive, de personalidade. Certo? Vou dar exemplos mais claros disso para ficar mais prático. Tá? Vai ficar mais prático agora. Imagina uma criança de 4 anos que estava na escola. E aí, essa criança de 4 anos na escola, ela falou uma palavra errada. Ela tá aprendendo a falar, falou uma palavra errada, sei lá, que ficou engraçado. E aí, os coleguinhas dela riram. A professora riu. E aí, poxa, ela falou uma palavra errada, os coleguinhas riram, a professora riu. E aí, ela, com aquela situação, ela se sentiu constrangida. Mesmo sem entender o que era constrangimento, mas ela sentiu constrangimento. Ela ficou envergonhada. Esse constrangimento, essa vergonha, causa uma dor emocional. Na verdade, aquilo é uma dor emocional. Por quê? Porque é uma emoção negativa. Você, hoje, como adulto, gostaria de se sentir envergonhado em algum lugar? Se você tivesse na sua roda de amigos e acontecesse uma coisa que você ficasse constrangido e envergonhado, tu ia gostar? Não, né? Imagina uma criança de 4 anos. Pois é. Aí, aconteceu isso lá com a criança de 4 anos. Uma palavrinha besta lá que ela falou errado. Gerou constrangimento, vergonha. Aquilo, obviamente, causa uma dor emocional, porque é uma emoção negativa. Aí, o que acontece? A mente da criança grava aquilo. Guardou essa experiência em algum lugar. Guardou. E aí, a criança continuou crescendo, tá, esqueceu. Porque assim, esquecer o que aconteceu e deixar de guardar são duas coisas diferentes. A gente esquece conscientemente o que acontece. Mas tudo que a gente vê, ouve, sente e experiencia fica gravado na nossa mente em algum lugar. Só que esse lugar é inconsciente. Mas essa experiência a criança pode até ter esquecido, mas ficou guardada ali em algum lugar da mente. Beleza. E ela continuou crescendo. E aí, aos 6 anos, essa mesma criança, ela estava em casa, e aí, sem querer, ela derruba um copo de vidro com suco. Sujou tudo. Aí a mãe dela começa a gritar. Tinha uma visita em casa, a mãe dela começa a gritar, a brigar com ela. E aí, mais uma vez, ela se sente envergonhada, constrangida, assustada, angustiada, porque ela derrubou um copo por um erro. Mais uma vez, a mente dela faz o quê? Registra, guarda essa experiência em algum lugar. E aí, de novo, eu vou repetir isso. Tudo que a gente vive, toda experiência, tudo que a gente vê, ouve, sente, enfim, tudo fica guardado dentro da nossa mente. Desde quando a gente estava na barriga da nossa mãe. Então,
nesse exemplo aqui que a gente está dando, a experiência dessa criança foi o erro da palavra, foi o erro de quebrar o copo. Provavelmente ela errou em muitas outras coisas, porque todo mundo erra, e criança principalmente, porque tá aprendendo ainda a viver, né? Só que essas experiências, você concorda comigo que elas não vêm sozinhas? Não foi simplesmente quebrar um copo. Não foi simplesmente falar uma palavra errada. Falar a palavra errada fez com que os coleguinhas rissem, que a professora risse, e gerou uma emoção nela. Vergonha, constrangimento, medo, enfim. Aí, cada um vai sentir alguma coisa diferente. Mas nesse exemplo que a gente está dando aqui, não foi simplesmente a experiência falar errado. Não foi simplesmente a experiência quebrar o copo. Quebrar o copo veio com medo, com susto, com vergonha, com constrangimento, falar a palavra errada também. E aí o que acontece? A mente dessa criança passou por essas duas experiências. Passou por muito mais, mas vamos supor que seja só essas duas, tá? Vamos só supor que seja essas duas. E aí, a mente da criança, a partir da experiência, que é o fato em si, isolado, quebrar o copo, falar errado, gerou uma emoção, né? Vergonha, medo, constrangimento. O fato mais a emoção gera uma interpretação da mente. E aí, a mente tira uma interpretação e fala assim, cara, a mente, tá? E isso é inconsciente, a gente não escolhe isso. Aí a mente da criança fala assim, cara, eu não posso mais errar, porque errar dói. Poxa, errar me gera um sentimento tão ruim. Poxa, errar faz eu me sentir envergonhada. Errar faz eu me sentir desvalorizada. Nossa, errar faz eu me sentir tão pequena. Errar faz eu me sentir mal. Dói. Eu não quero mais isso pra minha vida. E aí, a partir da experiência vivida, junto com a emoção que ela sentiu, junto com a interpretação que ela tirou de tudo isso, faz-se gerar uma raiz emocional de medo, de carência, de culpa, de abandono. E aí, claro, cada pessoa é única, cada pessoa é diferente uma da outra, e por essa questão de ser única ou ser diferente, cada um vai gerar uma raiz emocional diferente de acordo com aquilo que aconteceu. Pode ter acontecido exatamente a mesma coisa com você e comigo. Eu posso ter levado pro lado da culpa, falar assim, eu não posso errar porque quando eu erro eu me sinto culpada. E aí, na vida adulta, eu vou ser uma pessoa que eu não sei dizer não, eu vou ser uma pessoa que eu vou ser perfeccionista, que eu vou ser controladora, que eu não vou conseguir brigar com ninguém, que eu não vou entrar em conflito porque eu vou me sentir culpada, eu não vou conseguir falar as minhas emoções porque tudo eu vou sentir culpa. Mas em você pode gerar medo. E aí você pode ser uma pessoa extremamente tímida, você, por gerar a raiz do medo, vai ser uma pessoa que vai ter problema em falar em público. Você talvez seja uma pessoa que vai ter medo de abrir a boca, você vai ter medo de expressar sua opinião. Entende? Como a interpretação que a mente dá para a situação que aconteceu, para a emoção que sentiu, vai variar de pessoa para pessoa, e é isso que vai fazer com que você tenha a sua determinada raiz. Entenderam isso, né? Maravilha. Deixa eu voltar aqui para mim. Então tá. Entendido isso, maravilhoso, lindo, perfeito, glorioso. Vocês perceberam que o exemplo que eu dei aqui foi um exemplo bobo? Besta. Exemplinho do dia a dia, que acontece com qualquer pessoa. Porque onde é que vocês erram muito também? Vocês acham que quando eu falo assim, é porque a causa está lá na sua infância, aí você acredita, tem que ter sido um trauma, tem que ter sido espancado, abusado sexualmente pelo padrasto ou pelo pai. Não. Claro que isso acontece. Infelizmente, com mais frequência do que a gente gostaria. Mas é óbvio que isso acontece, só que não necessariamente é isso. Na grande maioria das vezes, quando a gente vai aplicar as técnicas de tratamento que a gente faz no Calmamente, a causa da ansiedade das pessoas são coisas assim. Falei uma palavra errada, papai e mamãe estavam discutindo, eu estava no quarto, sei lá, meu pai não falou mais comigo, meu pai não foi no aniversário tal porque estava separado com a minha mãe. Enfim, coisa do tipo. Minha mãe não gostava tanto de mim, mas gostava mais do meu irmão. Enfim, coisa assim. Que acontece com todo mundo. Sabe? Coisa simples. Do dia a dia. Só um outro exemplo. Muito comum. Uma criança vai no supermercado com a mãe.
Aí, por 1 minuto, a criança se perde da mãe. 1 minuto. Naquele 1 minuto que a criança ficou sozinha no supermercado, ela se sente desamparada, sozinha, abandonada. Ela sente medo. E aquilo pode ficar guardado na mente dela. 1 minuto. A mãe foi má? Cruel? Terrível? Meu Deus, mãe, não sei. Não, a mãe, sei lá, se perdeu. A criança mesmo, sabe? Criança cega a gente, né, às vezes. Criança, você mesmo, sei lá, saiu correndo e se perdeu da mãe. Mas naquele 1 minuto que você olhou pro lado e procurou, meu Deus, cadê a mamãe? Se sentiu sozinho, desamparado, perdido. Naquele 1 minuto, a mente da criança ficou em sofrimento. Naquele 1 minuto que a mente da criança ficou em sofrimento, ela guarda. Experiência, fiquei sozinha no supermercado. A emoção, medo, desamparo, abandono, enfim, né? Aí vai cada um ser seu cada qual. Mas a interpretação que a mente vai tirar é: quando eu preciso de ajuda, de auxílio, eu não tenho quem me ampare. Eu estou sozinha nesse mundo. Meu Deus, ninguém pode me proteger. E aí, na vida adulta, isso causa consequências. Na vida adulta, gera uma criança, gera um adulto. Por causa dessa experiência e da repetição de experiências parecidas, nem que seja minimamente, mas parecidas com isso, gera pensamentos, por exemplo, quando você está dentro de um relacionamento, gera pensamento de: fulano vai me deixar, fulano vai me abandonar, fulano vai me trair. Eu não posso sair de casa sem meu marido, porque meu marido é minha fortaleza, minha segurança. Ai, a minha esposa, quando está comigo, é meu... Aí você não entende a dependência emocional que você tem com seu marido, com seus filhos. Tem gente que é um nível tão alto que é dependente dos filhos, filho criança. Tem mãe, tem pai aqui, que tá me ouvindo aqui agora, quase 40 anos nas costas, que não deixa a criança ir pra escola porque tem medo de ficar sozinha em casa. Que vida é essa, cara? Até quando você vai viver assim? Sabe? Para pra pensar nisso. O que você tá passando pra essa criança? Entende? São coisas, acho que você tem que um belo dia, não com culpa, não com peso, mas você tem que falar assim: cara, eu não posso mais viver assim, mano. Eu tenho que dar um basta nisso, sabe? São coisas, enfim, que eu acho que você tem que levar como relevantes na sua vida, pra dar um basta, sabe? Tem situações que a gente tem que falar assim: não, cara, chega, deu, porque não dá mais pra eu viver dessa forma, sabe? Você é o pai, você é a mãe, você não é a criança, e você tá fazendo a criança ser o seu protetor, entende? Mas enfim, então entenda que vocês já entenderam que situações da nossa vida como um todo afetam a nossa experiência como adultos, mesmo quando já faz não sei quantos milhões de anos, né? Beleza. Agora, eu quero que vocês entendam subir aqui. Pera aí. Tô ajeitando aqui pra compartilhar com vocês pra ficar mais legal. Toda experiência de vida que a gente vive fica guardada, registrada, e isso gera os nossos pensamentos negativos, gera os nossos sentimentos, gera os nossos comportamentos, gera sintomas físicos, enfim. Vocês já entenderam essa parte, beleza? Só que entenda também que essas experiências de vida, junto com essas emoções que a gente sente, junto com as interpretações que a gente tira, vão levar a gente a estratégias para evitar a dor. Ou para estratégias que vão compensar essa dor. Certo? Toda experiência de vida que doeu, que foi ruim de sentir, ou seja, qualquer emoção negativa, porque qualquer emoção negativa é ruim. Ninguém gosta de sentir emoção negativa. Então, qualquer emoção negativa ruim vai criar, a nossa mente, sem a gente querer, vai criar estratégia para evitar a dor ou para compensar a dor. E aí, é isso aqui que vai acontecer, ó. Esse esquema aqui. A experiência de vida, ela vai, né, gerar ou alguma estratégia para evitar a dor ou uma compensação da dor. E essa forma de evitar a dor e essa forma de compensar a dor vão gerar comportamentos e pensamentos na gente hoje como adulto.
Tudo que você é hoje foi gerado lá desde quando você era criança. Por isso que é tão importante quando a gente fala, por exemplo, de curar a criança interior. De fazer exercício de criança interior, de fazer técnicas de criança interior e tudo mais. Tá? Pra quê? Vocês vão entender daqui a pouco, mas pra que isso mude a nossa realidade. Entendido até aqui? Beleza. E aí com o método certo, é fácil de resolver isso. Porque com o método certo, eu entendo que na verdade, eu entendo que os meus pensamentos, que os meus sentimentos mais profundos, que os meus comportamentos, que os meus sintomas físicos, eles são resultados da minha experiência, certo? Então, eu sei que eu não tenho que agir no aqui e no agora. Eu tenho que agir no meu campo mental. E nunca mais você vai cometer o erro de ficar tentando, por exemplo, técnicas milagrosas. Eu recebo muito, ele me dá uma técnica para pensamento negativo. Tem. Mas vai resolver? Não vai. É igual tu botar um band-aid num buraco de bala. Não vai resolver. Entendeu? Sabe? O que a gente precisa fazer é mapear esses comportamentos geradores de ansiedade, os pensamentos que surgem, porque quando você começa a ter essa consciência, a gente joga luz em tudo isso, você começa a entender todo o processo por trás do pensamento. Você começa a entender todo o processo por trás do sentimento. Por que eu sinto tanto medo? Você começa a entender isso. É um sentimento que eu não consigo explicar. Você consegue entender isso. Eu não sei de onde vem esses pensamentos. Você vai conseguir entender isso. Sabe? Quando a gente consegue mapear tudo isso, você consegue entender como as tuas experiências individuais, tuas, né, no caso, individuais do passado, agiram dentro da tua mente. E aí que com as técnicas corretas, por exemplo, as técnicas que a gente usa no Calmamente, que é completamente diferente dessa terapia que você faz de ficar desabafando, de ficar conversando, de ficar falando, é diferente. É completamente diferente. Então, Calmamente não é simplesmente terapia de sentar tete a tete e conversar. Não é. É aplicar uma técnica para resolver uma coisa dentro da mente mais profunda, que é justamente onde estão as raízes emocionais. É justamente quando a gente pega essas experiências do passado e resolve elas. Porque o que acontece? A nossa mente não sabe a diferença do que é real e do que é imaginário. Do mesmo jeito que ela não sabe, e para a mente não tem distinção, não tem diferença, se uma coisa aconteceu agora, ou se aconteceu, 5 minutos atrás, ou se aconteceu 50 anos atrás. Para a mente isso não tem diferença. Não tem a menor diferença. Então, se pra mente não tem diferença de uma coisa que aconteceu quando eu era criança e uma coisa que tá acontecendo aqui hoje, eu posso pegar essa lembrança de quando eu era criança com a técnica correta e modificar a interpretação que quando você era criança, a tua mente deu. É isso aqui que é a chave que o Calmamente faz transformações muito, muito lindas que você não consegue entender. Só que quando a gente vai com a técnica correta, com a técnica de fato profunda, que é diferente de desabafar, que é diferente de simplesmente falar sobre, é diferente. No Calmamente, por exemplo, a gente não precisa falar nada. A gente não porque muita gente tem dúvida assim, né? Eu vou entrar no Calmamente, é tratamento em grupo, eu vou falar minhas coisas na frente de todo mundo. Não, você não precisa falar nada. Falar, tu fala com a tua psicóloga. Falar, tu fala, numa terapia convencional. O Calmamente não é convencional. O Calmamente não é normal, é anormal. O Calmamente é muito doido, não é normal não. Real. Mas é sério. Tô brincando, mas eu tô falando sério. Então, o Calmamente, ele é diferente de tudo que você conhece, justamente porque ele traz resultados diferentes de tudo que você conhece. Porque a gente aplica essas técnicas para ir nessa mente mais profunda, que é onde ficou essa interpretação de quando a gente era lá criança. Seja que interpretação for, a gente aplica essa técnica, muda essa percepção, e ao mudar essa percepção lá do passado, as consequências vêm para o nosso futuro. Ou seja, o nosso presente. Obviamente que, claro, o nosso futuro, né? Porque o que acontece? Hoje, a gente é consequência do nosso passado.
tudo que aconteceu na nossa vida, desde a coisa mais simples, uma borboleta um dia passou na minha frente. Isso moldou quem nós somos hoje. Tudo. Meu pai tinha problema com bebida. Minha mãe era mais dura, era mais ríspida. Minha avó era assim. Eu fui criado com vó, eu fui adotado, eu fui isso, pais separados, meu pai trabalhava demais, minha mãe trabalhava demais, enfim, qualquer coisa. Eu estudei na escola tal, riam de mim porque eu tinha o cabelo assim. Porque quando eu era criança eu era muito magro. Porque quando eu era criança eu era muito gordo. Porque quando eu era criança meu olho era esquisito, minha boca era esquisita, meu cabelo, tudo. As coisinhas mais bobas. Tudo influencia em como a gente se sente hoje, adultos. Tudo. Então, todo o nosso passado interfere no nosso presente. E aqui no nosso presente, a gente está construindo o nosso futuro. Se eu não mudo como eu me sinto, como eu me comporto, o que eu penso agora, vocês acham que o futuro vai ser como? Aí tem gente que fala assim, não, a ansiedade é uma fase, vai passar. Vai passar por cima de ti, só se for. Vai passar por cima de ti. Não vai passar. Não adianta cruzar o braço, não adianta simplesmente tomar um remédio, não adianta. Entendeu? Tem que fazer alguma coisa. Então a gente tem que mapear tudo isso, a gente tem que entender tudo isso, sabe? A gente tem que entender quais são os comportamentos geradores de ansiedade, por exemplo. A gente tem que entender quais são os pensamentos, qual é a nossa visão de mundo que está errada, qual é a forma de pensar que está errada, qual é o comportamento que está errado, o que a gente precisa ajustar, o que precisa mudar, sabe? Porque assim, quando eu mudo a minha forma de me comportar, eu mudo a minha forma de pensar. Eu quebro a minha raiz emocional. Vamos supor, sabe, quando eu sempre falo, né, do comportamento de dificuldade de dizer não. Porque para quem não sabe, a dificuldade de dizer não, a necessidade de agradar os outros, aquela pessoa que é muito boazinha, que é muito gentil, que ela só quer agradar todo mundo, que ela tem medo das pessoas se chatearem com ela tem medo de, sabe? É um comportamento. Isso é um comportamento. Só que é um comportamento que vem de uma experiência de rejeição. Em algum momento da vida de uma pessoa que não sabe dizer não, de uma pessoa que só quer agradar, de uma pessoa que tem medo de não ser amado, de não ser aceito, em algum momento da vida dessa pessoa, uma pessoa tímida, uma pessoa que tem dificuldade em falar em público, em algum momento na vida dessa pessoa, teve uma experiência de rejeição. Teve uma experiência de sensação de abandono. Teve uma experiência de carência. Teve essa experiência. E aí, isso gera uma ferida emocional. E aí, lembra que a nossa mente ela vai criar estratégias pra gente não sentir a dor, pra gente evitar a dor, ou vai compensar de alguma outra forma. E aí, quando a minha mente cria... Vamos supor, passei por essa ferida lá da rejeição, do abandono, da carência lá na infância. Isso, a minha mente cria uma estratégia, que é o quê? Dificuldade de dizer não. Ou seja, eu passei por essa experiência de rejeição lá na infância, aí quando eu tenho a oportunidade da minha vida hoje de dizer não, eu penso, cara, mas eu não posso falar não, porque se eu falar, a fulana vai se chatear, meu Deus, eu não sei. E se eu não fizer isso pra fulana, não, eu vou fazer, não. Gera pensamentos. E aí que, quando eu curo dentro de mim, no meu passado, na minha mente mais profunda, essa ferida de rejeição, lá de trás, com as técnicas que a gente tem dentro do Calmamente, porque essas técnicas atingem justamente essa mente emocional, que é diferente de simplesmente conversar. Quando eu curo essa parte de mim, e ao mesmo tempo eu mudo no meu presente. Olha só, são duas coisas. Eu curo o meu passado e no meu presente eu mudo o meu comportamento. Essas duas coisas quebram as minhas raízes emocionais. Essas duas coisas fazem com que eu não tenha mais sintomas físicos. Essas duas coisas fazem com que eu não sinta mais essa perturbação na minha mente com tantos pensamentos negativos. Porque eu curei meu passado. Eu mudei a interpretação que a minha criança deu sobre rejeição, sobre abandono, sobre carência. Mudou.
E aí, quando eu tenho a experiência, no meu presente, de alguém falar assim, Aline, tu pode fazer isso, 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 e eu tô assim, atarefada, não dá pra fazer, e aí eu... Ai, meu Deus, mas eu não posso... Não dá pra mim. Não posso fazer hoje. Não. Eu não vou. Não vou fazer. Eu não posso. É demais pra mim. Eu não quero. Eu não vou. Eu não faço. Eu não isso. Quando eu faço essas duas coisas, a minha raiz emocional, ela é quebrada, arrancada, eliminada. E aí, quando a minha raiz emocional, ela é quebrada, arrancada, eliminada, não existe mais sintoma físico. Sabe um sintoma físico muito comum da dificuldade de dizer não? Bolo na garganta, dor no estômago, refluxo. Simplesmente vai embora. Vai embora. Sabe? Tem criança, por exemplo, e tem muitos exemplos. Claro, alguns mais graves, outros mais leves no sentido de comuns. Mas, por exemplo, tem criança que foi adotada, tem criança que o pai abandonou a família, teve criança que passou por separação dos pais, conflitos na família, comparação entre irmãos, problema de alcoolismo na família, criação rígida, criação em meio religioso de doutrinação, aquela educação religiosa que tudo é pecado, ai, você não pode, porque vai pro inferno, que não sei o quê, e gera uma culpa desgraçada na criança. Aí vira um adulto que só fica pensando em céu e inferno, e quando eu vou morrer, e isso, aquilo, outro, e porque Deus tá me punindo, porque Deus me odeia, gera uma série de coisas. Entenda, gente, tudo que a gente vive na infância, tudo que a gente vive na infância faz com que a gente seja um adulto hoje. Se você é um adulto hoje, que você olha pra sua vida e fala assim, não gosto da vida que eu tô levando hoje, a solução e o problema estão na infância. A gente volta lá, resolve com as técnicas, conserta lá, cura lá e muda o presente. Pronto, futuro lindo, maravilhoso, brilhante. Crianças que cresceram, por exemplo, com muita cobrança de perfeição. Vocês assistiram o Big Brother ontem? Lembra como quando a Alane foi eliminada, que ela deu aquela crise? Vocês acham que aquilo ali foi o quê? Pode ter certeza plena e absoluta que aquela menina cresceu num meio onde ela era extremamente cobrada. Cobrada para ser perfeita, cobrada para não errar, cobrada para ser a filha maravilhosa, cobrada para isso, cobrada para aquilo. Na vida adulta, na hora que alguma coisa saiu fora do controle dela, ela entrou em surto. Você faz a mesma coisa, só que de forma diferente. Mas faz a mesma coisa, a gente faz a mesma coisa. Quando alguma coisa nos desafia emocionalmente, a gente volta a ser criança. Quem tava lá se batendo e falando eu sou a pior pessoa do mundo, não sei o quê, não era a Alane adulta. Era a criança interior dela, que foi ferida e que muitas e muitas vezes, provavelmente aquela menina apanhou quando era criança por algum tipo de erro. Provavelmente ela foi punida muitas vezes quando ela errou, quando ela não foi perfeita. Assim que ela saiu, a primeira entrevista que ela deu, ela tava falando, eu tava preocupada com o que a minha mãe tava pensando de mim. Isso não é saudável, gente. Lembra que lá no comecinho do Big Brother ela desmaiou, teve crise de ansiedade, não sei o que, nanana. É isso que acontece com cada um de vocês aqui. Sabe? Tudo que a gente vive, gente, tudo. Aí tem gente que fala assim, não, eu tive uma infância normal. Normal é uma ova. O que é normal pra ti? Porque o normal da infância brasileira é ter problema. A brasileira do ser humano. Sabe por quê? Porque a gente não é perfeito. Somos seres humanos, dotados de erros, de falhas, de feridas. Os teus pais têm feridas. Você tem feridas. Eu tenho feridas. Todo mundo tem feridas. Então, as nossas feridas fazem a gente agir de uma determinada forma. Quantas e quantas vezes tu não foi ríspido, grosso, ou sabe, você não descontou nos teus filhos e depois tu ficou assim, cara, que merda eu fiz, pra quê? Nem precisava. Quantas vezes isso não aconteceu? Foi porque você quis? Não foi. Mas sem querer, você descontou nas pessoas que você amava uma frustração sua, uma ferida sua, uma mágoa sua, uma dificuldade de lidar com o que estava acontecendo sua. Os nossos pais são do mesmo jeito. Só que tem consequência. Ou você acha que não vai ter consequência na tua vida adulta? Claro que... Na vida adulta do teu filho. Claro que tem. Entende?
Por isso que lá no comecinho da live eu falei, cara, você é a pessoa que tá tendo a oportunidade de quebrar o ciclo de uma geração inteira. Talvez a tua mãe é ansiosa, a tua avó, tua bisavó, tataravó, vovó. Você vai quebrar isso. Não passa isso pros teus filhos. Ah, a linha é genético. Não, não é genético. Não é. Mas a gente aprende. Pessoas feridas ferem. Pessoas feridas ferem. Entenda isso. Aprenda isso. Tá bom? Tenha ficado claro tudo isso. E que vocês entendam mais do que nunca que passado, presente e futuro estão conectados. E mais uma vez eu vou relembrar. O seu presente é consequência do seu passado. E no seu presente você está criando seu futuro. O maior erro que você pode cometer para tentar se livrar dos pensamentos negativos é tentar agir no presente. É fugir da dor no presente. Aí, de novo, falar, me passa uma técnica. Cara, para de querer curar buraco de bala com band-aid. Se a gente cura o teu passado, não vai mais existir pensamento negativo no presente. Entende isso? Se a gente cura o teu passado, não vai mais existir pensamento negativo no presente. E se a gente trabalha hoje no teu presente para te desenvolver, para desenvolver a habilidade de você lidar com a tua própria mente, com os teus próprios pensamentos, com os teus próprios comportamentos, o teu futuro vai ser brilhante. Eu fiz essa aula inteira para que você nunca mais fique, como eliminar pensamento negativo? Como se existisse uma fórmula mágica de aplicar um negócio uma vez, como se fosse uma pílula para sumir aquele negócio da tua cabeça. Não vai, cara. Quer acreditar nisso? Tudo bem, você é livre. Você vai quebrar a cara. Tô te avisando como amiga. Mas quer acreditar que você vai fazer um negocinho e o pensamento vai fugir da tua vida, que você nunca mais... Acredita. Várias e várias de vocês, eu tenho certeza, que já gastaram dinheiro com promessas milagrosas, com benzedeira, curadeira, com remédio, com chá, com infusão de não sei do que de acho. Nunca resolveu. Tem gente que prefere gastar dinheiro com remédio a vida inteira e não vai resolver. Mas aí tem medo de investir num tratamento que resolve. Cada um com seu cada qual, claro. Mas para pensar nisso. Se realmente vale a pena. Se realmente é isso que você quer pra sua vida. Beleza? Então, amores, lembrando, amanhã nós vamos falar sobre a cura dos sintomas físicos. A gente vai falar sobre qual é a origem de cada sintoma físico, o que cada sintoma físico quer dizer. A gente vai começar a decodificar os sintomas físicos. Se eu fosse você, eu estaria aqui amanhã, 20h30, junto com a gente.